Expansão da consciência é um tema que, para mim, é muito relacionado com programação neurolinguística. Se a gente for voltar 45 anos no tempo aproximadamente, lá com os primeiros trabalhos iniciais do Bandler e do Grinder, né, a gente vai notar uma preocupação de duas pessoas que foram, né, e são mega geniais em desenvolverem o que eles desenvolveram, que foi a PNL, em descobrir qual era a diferença que faz a diferença nas mais várias áreas da atividade humana. Por que que algumas pessoas na vida, independente de onde elas vieram, por onde elas começaram, elas conseguiram conquistas significativas, e a gente pode até dizer nos níveis de sobrevivência, construíram um patrimônio, tiveram uma vida tranquila, e outras não? Da mesma forma, por que que tem pessoas que conseguem se dar super bem em termos de networking, de relacionamento, de amar e de ser amado, de amigos, de uma vida familiar muito rica, muito interessante, e outras não? Por que que umas conseguem não? Da mesma forma, por que que tem pessoas que conseguem desenvolver no seu trabalho uma competência muito grande, muito interessante, produzem com muita qualidade, com muita quantidade? Tem gente que você fala, gente, como é que pode em 24 horas por dia realizar tanta coisa, ou mesmo numa história de vida fazer tanta coisa, e outras não? E a resposta não está da onde a pessoa começou, em que família ela nasceu, que raça que ela tem. Isso sim influencia um pouco. Isso sim pode facilitar ou não as pessoas a chegarem lá, a serem vencedoras, a terem sucesso. Mas a resposta que veio às observações de Bandler e Grinder lá no começo, observando terapeutas famosos, não estava relacionado com a origem, estava relacionado com outros aspectos. E um desses aspectos, ou talvez o principal, ou o primeiro que a programação neurolinguística começou a observar, é que o ser humano ele é incapaz de perceber a realidade como ela é. Isso vale para mim, vale para você, vale para os 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e pouco de pessoas que existem no planeta. Nós não conseguimos perceber a realidade como ela é. Seja a realidade externa, seja, e aí talvez principalmente a nós mesmos. Não é incrível a gente perceber, e eu trabalho há muito tempo com coaching, né? Não é incrível perceber que a opinião que nós temos em relação a nós mesmos não é a mesma opinião que os outros têm da gente? E um dos trabalhos de coaching é muito levar para as pessoas essa expansão de consciência e elas passarem a ter contato com o que é a opinião dos outros em relação a elas. E foi justamente isso que a PNL percebeu. Que uma das diferenças que faz a diferença é a capacidade dessa distância entre o que você percebe como realidade, inclusive de você mesmo, ser a menor possível em relação ao que é a realidade. Eu outro dia estava conversando com uma grande amiga minha, e ela já é avó, e ela tem um neto de 14 anos, e esse neto é gay. Ele tem uma orientação sexual nesse sentido. E a mãe desse menino, ela é mega conservadora. Ela não aceita isso de jeito nenhum. Essa mãe, ela é nora dessa minha amiga, que na realidade é sogra, né, dessa pessoa. E esse menino ele estava com muita dificuldade em como é que ele ia falar isso para a mãe, a orientação sexual dele, como é que ele ia manifestar. Ele estava muito incomodado porque sabia que isso iria trazer para ele grandes problemas
E ele pediu para a avó contar para a mãe dele sobre a orientação sexual dele, contar que ele era gay. E essa avó, conversando comigo, falou: João, como é que eu vou falar isso para minha nora? Porque eu sei que ela não aceita, eu sei que a reação dela não é muito boa. E eu ali como coach, né, ou como master trainer em programação neurolinguística, eu fui para o metamodelo, que é um dos padrões de linguagem da PNL, né, e perguntei como é que ela sabia que a mãe do menino não aceitaria, né? E ela me respondeu, ela falou: olha, João, eu quando começo a falar com ela sobre o assunto, ela desvia totalmente. Eu falo genérico, não falo do filho dela. E, inclusive, ela me vem com algumas conversas do tipo que o filho dela tá ali saindo com todas as meninas do colégio, tá se dando bem com todas as meninas, quando ele vem para mim e fala para mim: vó, eu olho para uma mulher e não sinto atração nenhuma. Eu olho para um homem e eu vibro. Como é que é a interpretação dessa mãe em relação à realidade? Vocês percebem como está desfocada em relação ao que é real? O que essa mãe manifesta conscientemente, não inconscientemente. Inconscientemente a gente percebe muito mais, mas não se dá conta disso. Mas conscientemente ela manifesta ou ela entra em contato com uma realidade totalmente diferente de como a realidade é. Ah, o meu filho se dá super bem com as meninas. Eu ainda usa algumas expressões não muito legais, que é, né, o meu filho é maior pegador. Então, é uma coisa assim. E o que acontece que leva a uma distorção tão grande? O que a gente percebe, o que na programação neurolinguística se percebeu, é que quanto mais for a emoção associada a um contexto, quanto mais a pessoa estiver fora do seu centro, quanto mais ela estiver desequilibrada, quanto mais pegada ela tiver em termos emocionais, mais com raiva, mais com medo, mais com não sei o quê, mais com tristeza, mais distorcida ela vai perceber a realidade. E muitas das nossas buscas na vida são baseadas em quê? São baseadas no medo. Então eu tenho medo de não sobreviver. E aí eu saio construindo riquezas, saio acumulando capital, bens materiais. Ou eu tenho medo de não pertencer, não ser amado. E eu saio buscando relações, muitas vezes manipulando as pessoas. Ou o medo de não ter valor. Medos aí, aqueles que conhecem Enneagrama, também estão começando a ver como isso uma coisa vai se relacionando com a outra. Medos muito bem mapeados no Enneagrama. A programação neurolinguística, ela convida você a, primeiro, lidar com o seu estado de forma que você esteja no melhor estado possível, centrado, aterrado, em conexão com o outro e em conexão com o campo. Existem trabalhos para isso, existem modelos, ferramentas para isso, que ora utilizam a linguagem, na primeira geração da PNL, horas utilizam o seu corpo, e aí a gente pode estar trabalhando respiração, pode estar trabalhando movimentação, pode estar trabalhando dinâmicas, da mesma forma como a bioenergética, a pulsation trabalha, a PNL também trabalha, como pode estar trabalhando o campo. Tudo isso para que, seja através de linguagem, seja através do teu corpo, seja através de conexão e criação de um campo, você comece a entrar em contato com opções. Opções que estão o tempo todo na sua frente e a gente não percebe. E aí é o que a gente diz que o milagre acontece, porque de repente eu percebo e falo: nossa, aquilo que eu imaginava de um amigo, de uma pessoa que eu considerava difícil, de um filho, da orientação sexual de alguém, de mim mesmo, muda. São vários os trabalhos que as pessoas, com programação neurolinguística, que as pessoas, elas se admiram de algo tão óbvio na frente delas e que elas não percebiam. Uma vez trabalhando com uma psicóloga muito conhecida, muito famosa,
ela falou, eu vou aqui, se vocês me permitirem usar uma expressão chula, né? Ela chegou e falou assim, eu não acredito que um exercício tão bunda como esse está causando esse efeito tão fantástico em mim. E o pequeno é belo, o simples é belo. E é fantástico como nós damos jeito de distorcer, de não perceber, de generalizar, de filtrar, e eu não vejo aquilo que é óbvio que está na minha frente, que todos percebem e eu não estou percebendo. Interessante isso. E a partir desses exercícios, nós vamos criando uma ampliação do que a gente percebe. E a partir do momento em que eu percebo mais, eu começo a ter mais opções. E tendo mais opções, a chance de eu atingir os meus objetivos, ela fica muito maior. O Bandler dizia muito assim, que é melhor ter 2 opções do que ter uma, ter 3 opções do que ter 2. Aliás, o Einstein, pelo menos naqueles calendários de mesa, também dizia isso, né? É muito óbvio, muito conhecido essa frase. Agora, o que o Bandler trazia de novidade, que é uma coisa bastante interessante, é que assim, não basta você saber que uma opção existe. Você já se deu conta disso? Ah, eu sou diabético ou eu quero emagrecer, e eu sei que eu posso não comer açúcar. Eu sei que eu posso comer uma fruta, uma pequena fruta na sobremesa, ao invés de comer um doce. Eu sei, mas eu não consigo. Se tem aquele doce que eu mais gosto, eu vou e como. Tá? Isso é a mesma coisa que você não ter essa opção. Quando a gente diz é melhor ter 2 opções do que ter uma, é saber que ela existe e exercê-la. Você já tinha se dado conta disso? Não basta só saber que existe. Saber a gente sabe, só que a gente não exerce. Poxa, eu sei que eu não devo, até para mim, eu me sinto mal, gritar com as pessoas. Mas olha, eu tento ser uma pessoa boa, mas pô, fulano lá me tirou do sério. Aliás, inclusive eu responsabilizo o outro pelo meu comportamento. Eu não tenho a opção de ser tranquilo, porque eu não a exerço. A partir do momento desses trabalhos com a programação neurolinguística, eu vou me dando conta de que há outros mundos, outras realidades, e consigo exercer. E aí é transformador, é transformador. E o que principalmente leva a nossa, lembrem-se disso, a nossa perda de centro, a nossa perda de equilíbrio são os nossos medos. A partir do momento em que eu mergulho nesses medos associados a não sobreviver, a não ser amado, a não pertencer, a não ter valor, entre os meus mecanismos de defesa e a minha percepção da realidade se distorce de uma maneira absurda. Como é que estão os seus medos? Como é que está a sua vida nesse sentido? Quão medo você tem de não ter suficiente e entrar na avareza? Ou de não ser amado, não pertencer e entrar na manipulação? Ou de não ter valor e procurar entrar numa competitividade, num controle? Tá? Agora, a programação neurolinguística, gente, aqui numa live de uma meia hora, rapidamente falando, de uma maneira muito superficial, ela não atua apenas em que você perceba dentro desses níveis de consciência a realidade de uma forma ampliada ou mais próxima como ela é. Ela também te permite te questionar se você está operando baseado no medo ou em níveis de consciência mais altos. A PNL, quando começou, ela era muito voltada à obtenção de resultados, ela era muito voltada a conquistar metas, a atingir objetivos, meio no campo de comportamentos, meio no campo material, meio no campo de ser um melhor palestrante, ser um melhor vendedor, de convencer a ser um melhor líder, de convencer as pessoas a fazerem determinadas coisas, ser um melhor terapeuta, muito nos níveis mais baixos de consciência. Com o tempo, ela foi evoluindo e foi convidando as pessoas a passarem por um processo de transformação.
que é o que tem muito a ver com a própria Iluminata, que é uma escola de transformação. O Jung chamou esse processo de individuação. O Barrett chamou do nível 4 de consciência, que é o nível da transformação. A transformação acontece, ou a individuação, acontece quando eu, principalmente, ou na maioria das vezes, já tenho atendido as necessidades de sobrevivência, de pertencimento, de ter valor atendidas. E é interessante que não me traz uma sensação de plenitude. Eu concordo que a gente está numa condição muito deficiente de sobrevivência, de desamor, de pertencimento, de não ter valor, é muito ruim, não é legal. Elas têm a sua importância. Agora, ao mesmo tempo, é interessante que quando eu adquiri todo o dinheiro que eu queria adquirir, eu tenho todos os amigos que eu queria ter, eu me sinto, a minha autoestima está lá em cima. Mesmo assim, há uma sensação já explicada pelo Maslow, da hierarquia, né, a primeira hierarquia, na qual Barrett se baseou para fazer os níveis de consciência dele, eu fico ainda com uma sensação de que eu não fico com uma sensação de completude. Eu fico com uma sensação de que está faltando algo. Vocês já se deram conta? Fico com uma sensação de que, e aí, o que mais? É só isso? E não é interessante ou não é meio triste aquilo que por tanto tempo eu fui atrás, envolvido em adquirir riquezas, em ter amigos, em ter família, em ter conhecimento, em ser competente, na hora que eu atinjo parece não ser suficiente? E aí vem uma voz que me questiona, mas e o que mais? É só isso? O que além disso? E a PNL, através de trabalhos voltados aos níveis mais elevados, como espiritualidade, como identidade, como missão, ela vai te convidando a transcender, a deixar de acreditar que eu e você estamos desconectados. E ela começa a te convidar, essa PNL espiritualizada, essa PNL transformadora, a te levar a perceber e se encantar com as maravilhas de saber que todos somos uma energia só. Que o que acontece contigo acontece para mim também. Eu deixo de ser eu e passo a ser nós. Passamos a ser o todo. E isso não tem nada a ver com, ou não tem obrigatoriamente a ver com conhecimento. Há muitas pessoas que confundem ter conhecimento com ter um nível mais elevado de sabedoria, de ter atingido a espiritualidade. A filosofia, ela trabalha muito com o conceito de que existem 3 salas. Uma é a sala da ignorância. É quando eu ainda conduzo a minha vida única e exclusivamente baseado em materialismo. Eu conduzo a minha vida baseado em formar família, em adquirir conhecimento, em juntar bens materiais, em ser o melhor. Eu estou na sala da ignorância. À medida que eu vou evoluindo, eu passo a expandir a minha consciência e passo a ter percepções melhoradas. Mas o conhecimento, e já dizia a Helena Blavatsky no livro A Voz do Silêncio, é uma flor que vem junto com uma serpente. Então eu vou adquirindo conhecimento, mas se eu não estiver prestando muita atenção, vem a arrogância junto. Vem o lance do olha quanto eu sei. Olha como eu sou bom. Olha quantos exemplares o meu livro já vendeu. Olha quantos likes eu tive numa determinada live. Dizem que o homem que adquiriu muito conhecimento, que é o culto, ele tem que tomar muito cuidado, porque senão para ele não ser aquele que ao adquirir conhecimento, ele não se torna arrogante, porque ele toma consciência do quanto ele ainda não sabe. E a PNL também, através dos seus trabalhos com linguagem, com corpo, com conexão ao campo,
ela te convida a ir para a terceira sala, que é a sala da sabedoria. E na sala da sabedoria a gente começa a se voltar para os níveis mais elevados de consciência. E a partir daí, eu não abro mão, não obrigatoriamente, eu não preciso obrigatoriamente abrir mão da minha sobrevivência. Eu não preciso, aliás, muito pelo contrário, eu não preciso me isolar numa caverna no Paquistão, onde for, para atingir o nível. Eu posso, elevado de consciência, eu posso estar em São Paulo. Eu posso estar numa cidade com 10 milhões de habitantes e estarei, dependendo do nível de consciência, absolutamente só ou tremendamente conectado. Eu posso continuar tendo um bom desempenho, tendo uma eficiência, tendo uma competência. Eu posso continuar fazendo o meu melhor nos níveis de consciência mais baixos, mas eu não sou mais escravo deles. Eu não dependo deles. Não é mais o medo que me move, mas sim o desejo de simplesmente ser o melhor. E esse desejo de simplesmente ser o melhor me liberta da necessidade de obter resultados específicos. E é essa PNL com a qual a gente trabalha, com uma PNL que vai te convidar a ser o melhor que você pode ser, independente dos resultados que isso venha te obter. Quando eu coloco esse conceito, tem muitas pessoas que falam, João, isso é muito legal no caso da gente que já está, né, numa certa idade, colegas meus de faculdade, pessoas aí que estão entrando numa certa faixa etária, mas e para essa juventude? Nós não estamos passando uma mensagem no sentido de que não é para fazer nada? Nós não estamos passando uma mensagem que é para eles irem para a rede e se esticarem lá? Gente, absolutamente não. Tem um outro livro, né? Aqueles que conhecem o Enneagrama, eu sou um tipo 5 do Enneagrama, então eu vou ficar recomendando aqui um monte de livro. Né? E olha que eu estou falando, cuidado com o conhecimento. Mas tem um livro muito interessante, que chama, clássico, né? Chama Bhagavad Gita, que justamente fala isso, a batalha de Arjuna contra os seus familiares e aconselhado por Krishna, onde ele meio quer se recusar a lutar, a fazer uma guerra contra os seus familiares. E justamente Krishna fala para ele que não é para nós fugirmos da guerra, não é para a gente ir para a rede, é simplesmente para a gente deixar de ser escravo do resultado, ser escravo do medo. E, gente, ser o melhor que você pode ser já dá um trabalho incrível, já é uma luta linda, uma jornada, sem dúvida nenhuma, grandiosa e cheia de significado. E que tal se associar a 4 décadas e meia de observações dos homens e das mulheres que representaram a excelência humana, porque é isso que a programação neurolinguística faz. Ela observa aqueles que são excelentes nas suas atividades. Inclusive aqueles que são excelentes em terem níveis de consciência elevados, aqueles que são excelentes na espiritualidade. A PNL ainda usa aquela PNL de primeira geração, mas há quanto tempo nós estamos falando de uma PNL que se junta também ao espiritual, a você estar absolutamente no melhor que você pode estar? Que tal usar 45 anos de observação, 45 anos de modelos também voltados à espiritualidade. E ao aplicar esses modelos em você, você ser o melhor que você pode ser também no seu nível espiritual, também em relação a quem você é. E aí nós estamos falando, quando a gente vai para os níveis mais elevados, a gente está falando em sair dos níveis mais baixos, que envolvem saúde, que é super legal, super importante, riqueza, que envolvem prosperidade, família, amigos, networking, respeito, né? Eu quero ser respeitado, sucesso, produtividade, qualidade, e nós irmos para um outro nível, tá? Que está envolvendo muito mais transparência, ética, equilíbrio vida material e vida espiritual, tá
E eu, à medida que eu vou aumentando, eu vou falando de trabalhos voluntários, de consciência ambiental, né? Vou falando de compaixão, vou falando que futuras gerações se tornam uma preocupação minha. E é interessante para alguns estarem ouvindo programação neurolinguística relacionada com isso, pois é. Nós, na Iluminata, temos alguns programas exclusivos de programação neurolinguística. Nossa formação nos níveis mais elevados, onde as pessoas ficam boa parte desse programa em silêncio. E através de técnicas de programação neurolinguística vão acessando o seu interior. Não é interessante, não é fantástico isso? É disso que se trata. Há vários caminhos para se chegar nisso. Programação neurolinguística não é o caminho, não é a verdade, a vida. Ela é apenas um desses caminhos, mas o que eu convido você é refletir, é sair da sala da ignorância, sair da sala do conhecimento e ir para a sala da sabedoria. Quantas pessoas estão aí nessas salas, nessas mais diversas salas? Eu conheço pessoas muito, muito famosas, autores de livros, referências na sua área e que ainda estão na sala do conhecimento, que já é um caminho, já tem seu valor, mas ainda estão preocupadas em serem competentes, focadas em serem competentes e não acessam a compaixão, não acessam a ética, não acessam a consciência com gerações futuras, tanto quanto a necessidade, por exemplo, de eu ter sucesso, tanto quanto eu ser famoso. O nosso convite é esse caminho. Essa seja uma jornada de transformação, como o Barrett chamou, de individuação, como Jung chamou, ou mesmo das infinitas possibilidades, como eu chamo. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer também alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. Um comentário também que me fizeram essa semana foi: mas, ô João, como é que a gente vai trabalhar sem estar com um resultado determinado, sem metas, sendo um coach? Coaching trabalha com metas. E essa é uma pergunta muito boa também a se fazer. Como é que eu vou me libertar das metas? Como é que eu vou me libertar do coaching, perdão, do resultado num processo de coaching? Né? E é interessante, quando a gente vai para um processo nos níveis de consciência mais elevados, o principal objetivo é ser o melhor que eu posso ser. E você já pensou em trabalhar um processo de coaching focado nisso? Trabalhar um processo de coaching onde a pessoa ela vai estar tão bem e acreditando que tudo tem uma razão de acontecer a partir do momento em que ela está sendo o melhor que ela pode ser. Lembrem-se de Arjuna, que foi enfrentar a batalha. É para enfrentar a batalha. Mas que tal eu me trabalhar a ponto de que eu não dependo mais dos resultados a serem obtidos e eu me desapego a isso? É esse o nosso convite. É essa a nossa ideia, tá? Seja através de observação da linguagem, seja através do corpo, seja através do campo. E eu queria convidar agora a cada um de vocês que estão aí comigo, seja no Insta, seja no Face, tá? A fazerem um exercício muito simples. Eu não conseguiria fazer um exercício muito profundo. Aliás, a gente vai acabar usando pouco de campo, né? Mas fazer um exercício, vamos ver se a gente se conecta aqui a esse campo que nós estamos criando, né? Via internet, e fazer um exercício muito tranquilo. Se você está num ambiente tranquilo, fica um pouco mais fácil. Se você está num ambiente com mais movimentação, num ambiente com mais pessoas passando, adapta, mas também dá para fazer. Também é possível fazer. Que é, coloca os seus 2 pés no chão. Se você estiver sentado numa cadeira. Se você já estiver sentado no chão, você também pode, ou mesmo numa cadeira, cruzar as pernas, aquela postura de um yogi. E
presta atenção nos seus 2 pés no chão. Tá? Sinta esse contato das solas dos seus pés, mais ou menos alinhadas com o seu quadril, com o chão. Entre em contato também com a tua respiração. Respire tudo que você tem direito. E perceba, presta atenção na tua respiração e ao inspirar, inspira tudo que você tem direito. E ao expirar, faça da mesma forma. E nota o que é mais desafiador para você, inspirar plenamente, movimentando a sua barriga, não só o peito, mas a barriga também, ou expirar plenamente, da mesma forma. E pratique, se desafie um pouquinho, alonga um pouco mais, puxa mais ar do que normalmente você puxa e solta mais ar do que você normalmente puxa. Se acomoda, ajeita teu quadril. Quando a gente encaixa o quadril, a gente vai para uma posição bem favorável. Vai brincando de observar seu corpo. Alguns conseguem perceber o batimento do coração. Se você não percebeu, não tem problema. Se conecta aí aos seus pés, à sua respiração. Se você estiver dirigindo, não faça isso. Aí esse não dá para fazer esse exercício. É um bom momento, se você ainda não fez, fechar os olhos. E eu vou te convidar, a partir de um estado de centramento, de mente mais calma, usa a tua respiração para substituir. Substitua o pensar pelo respirar. Percebe o que vem e acessa uma situação talvez aí um pouco, levemente, tá? Desafiadora para você. Uma situação onde você ainda não obtém os resultados desejados, com baixo contexto emocional. Uma situação que você gostaria de ter um outro resultado, mas também não é a questão da sua vida. E perceba a sua opinião, como é que você se relaciona. Perceba como você age, o que você acredita, quais são suas opiniões sobre esse contexto. Observe você, talvez como um observador se vendo de fora, se observando, que a gente chama de dissociado na PNL. Procure obter aí o que você tem de informação e de percepção dessa realidade. E ao terminar de fazer isso, escolha uma pessoa que é totalmente diferente de você. Uma pessoa que você aceita e ao mesmo tempo é totalmente diferente de você. Talvez alguém que você admire pela capacidade de realização ou pelo alto nível de espiritualidade. Perceba como essa pessoa agora ela está te observando. E quando ela te observa, o que ela está percebendo? Se coloque no lugar dela. Seja ela te observando. Ela também está respirando, também está com os pés no chão. Só que ela é ela, não é você. E você agora é ela. O que você observa? Aí, na pele dessa outra pessoa, de você. Que percepções diferentes surgem? O que ela faria de diferente? O que ela sentiria de diferente nessa mesma situação? Quem ela é nessa situação? E por ser diferente,
quais seriam as diferenças e qual seria a diferença do resultado obtido por essa outra pessoa que você está usando emprestado, para se observar, para observar o campo, o contexto no qual você lá está inserido e ainda não obtém o resultado desejado. Escolha uma dessas diferenças para adotar, seja no seu comportamento, seja em recursos que você utiliza, seja quem você é. Permita-se vestir um outro papel por alguns momentos, amanhã, essa semana que começou hoje. E perceba o que acontece. Permita-se abrir ao novo. E ao terminar, ao se permitir em algum aspecto ser uma pessoa diferente amanhã, nesse contexto, se é que você vai lidar com ele, esteja aberto ao novo. Esteja aberta a obter um resultado diferente. E pouco a pouco construir uma vida onde você se eleva cada vez mais nos papéis que você representa, naquilo que você acredita, nos seus valores, no espiritual, se libertando dos medos que estão nos níveis mais básicos da existência humana. A programação neurolinguística tem coisas incríveis que te permitem seguir nesse caminho. E vai ser muito legal estar contigo nessa jornada, na Iluminata Escola de Transformação. Ao terminar, você pode voltar, abrir os seus olhos. Eu agradeço aí a presença de vocês. Sejam bem-vindos aí de volta a esse trabalho. Gratidão por estarem compartilhando aí do seu tempo nessa live. Rafa, temos alguma coisa? Pergunta aqui da Gabriela. Tem uma pergunta da Gabriela, vamos lá? Essas ferramentas de coaching, elas são baseadas na PNL. Gabriela está perguntando se as ferramentas de coaching são baseadas na PNL. Não, existem estados de conexão do coaching que são usados principalmente, tem muito a ver com o trabalho de Milton Erickson, no sentido de ajudar o outro a encontrar qual é a sua solução. Eu, como practitioner de PNL, não sou eu, e como coach, muito menos, a despeito de estar muito difundido um outro tipo de coaching, não sou eu que determino qual é o teu caminho, mas eu posso te ajudar a que você encontre. A PNL, ela trabalha mais com modelos fixos, o coaching não. Agora sim, coaching e PNL juntos, tanto é que há muita literatura, eu mesmo participei de um livro que trata desse tema, elas podem trabalhar muito juntos. A PNL tem instrumentos que ajudam demais o coaching, principalmente nos momentos em que o emocional fica mais pegado, o coaching ir para frente. Há, inclusive, processos de coaching baseados em PNL. Eu, particularmente, trabalho com um coaching que é mais amplo. Ele utiliza conceitos e alguns instrumentos de PNL, mas como se fosse uma pimenta baiana na comida, para botar pouquinho. E aí fica maravilhoso. Esses dois conceitos juntos vão muito longe. Um processo de coaching, na hora que você agrega PNL, ele, principalmente nas questões emocionais, ele avança de uma forma espetacular. Pessoal, gratidão a vocês. Fantástico estar aqui com vocês. Eu espero... Opa, parece que tem mais uma pergunta aqui. Como a PNL reflete na nossa vida no dia a dia? A PNL do Fernando, né? Isso. A PNL, ela reflete na nossa vida nos mais diversos aspectos. A partir do momento em que há uma ampliação de percepções, eu posso mudar comportamentos. A PNL me ajuda a mudar o que eu sinto. Eu posso
tem momentos assim que eu sinto raiva, mas uma raiva destrutiva. Não é aquela raiva que é um processamento normal, a homeostase emocional. É uma coisa assim destrutiva. A PNL me permite trabalhar com modelos. Existe um modelo, por exemplo, que é o padrão do perdão. E eu perdoo aos outros através de técnicas de PNL. Olha que coisa linda, que coisa incrível, mudando o meu emocional. PNL pode me ajudar a mudar, a eu analisar, avaliar o que eu acredito, minhas crenças, o que é importante para mim. Pode mudar os papéis que eu sou na vida. Existe um exercício lindo que se chama alinhamento do nível neurológico de identidade, que permite que os vários eus, os vários papéis que eu represento, quem eu gosto de ser, quem eu não aceito em mim, quem eu aceito, a minha essência, todos se conversem, se alinham. Então, nos mais diversos níveis e contextos da minha vida, não apenas em comportamentos, a PNL pode me ajudar a me conectar às infinitas possibilidades. Mais uma, qual que é a relação da PNL com a hipnose, da Temis? Da Temis Leal, né? Temos uma pessoa queridíssima, obrigado aí por estar aqui. A PNL com a hipnose, a PNL começou quando Bandler e o Grinder, há 45 anos atrás, começaram a observar e buscar quais eram as diferenças que fazem a diferença para se obter excelência humana. A primeira coisa que eles observaram foi conexão, que a gente chama de rapport, e a linguagem, o que esses terapeutas falavam que conseguiam fazer com que os seus pacientes, em uma sessão, em 2 sessões, alcançassem um processo ou de cura ou de desenvolvimento, dependendo do objetivo do set terapêutico. E eles desenvolveram um modelo chamado metamodelo, num livro que se chama A Estrutura da Magia, o primeiro livro de PNL, explicando como é que era esse modelo. Até que chegou um camarada chamado Gregory Bateson e falou para o Bandler e para o Grinder, falou, vocês acham que vocês sabem muito de linguagem? Vocês deveriam conhecer uma pessoa. E essa pessoa se chamava Milton Erickson. E o Bandler e o Grinder foram observar o trabalho de Milton Erickson e criaram outro modelo. E incrível, porque os padrões hipnóticos de Milton Erickson, da linguagem de Milton Erickson, são exatamente opostos do metamodelo. Olha que fantástico. Então se juntou formando a segunda linguagem da PNL. A hipnose é uma das linguagens observadas pela PNL. Tá? Assim como metáforas, que são a terceira linguagem da PNL, e metáforas eram muito usadas pelo Milton Erickson. Então a hipnose ericksoniana é um dos padrões de linguagem observados e que fazem parte da PNL. Uma última? Vamos lá, do Carlos. Isso. Consegue ver? Como você definiria a PNL para uma pessoa que não tem muito conhecimento do tema? Eu definiria a PNL como a modelagem da excelência humana. É observar nas mais diversas áreas do ser humano quem é excelente e conseguir descobrir qual é a diferença que faz a diferença para que aquela pessoa seja excelente, seja no que a pessoa faz, seja no que ela acredita, seja em quem ela é, seja como ela se conecta a algo maior. A diferença que faz a diferença pode estar em vários aspectos. A PNL, ela descobre quais são essas diferenças e a partir daí cria modelos que outras pessoas, ao utilizarem, também conseguem ser o melhor que elas podem ser naquele contexto. Isso é programação neurolinguística. Opa, tem mais uma pergunta aqui. É do Face. Pessoal, eu adoro perguntas, então... O que você tem a dizer sobre PNL e espiritualidade, a relação entre eles? PNL e espiritualidade, ela veio muito, mas não é só isso, de um trabalho de Richard Bolstad, que era um neozelandês que acompanhou a sua ex-esposa, né, ele ficou viúvo, na jornada dela numa luta contra o câncer. E ele teve a oportunidade de visitar vários hospitais, ou estar em hospitais e falar com várias pessoas que tinham tido a luz, que tinham entrado em conexão com aquela experiência de quase morte e voltaram.
E o Richard Bolstad, ele percebeu que essas pessoas, ao voltarem, tá, elas estavam mais espiritualizadas. E ele falou, poxa, mas será que a gente precisa quase morrer para se espiritualizar? Não tem outras formas da gente atingir a espiritualidade? E a partir daí ele desenvolveu modelos, exercícios, técnicas de PNL que permitem a gente elevar a nossa espiritualidade. Claro que uma técnica dessa é diferente de uma cura rápida de fobia, totalmente diferente ou muito diferente. Claro que uma técnica dessa, de Richard Bolstad, é diferente de um gerador de novos comportamentos. Depende em que nível você está e o que você está buscando. Pessoal, parece que foram essas as perguntas. Estou recebendo aí muitos obrigados, muitas gratidões a todos vocês também pela presença, por estar aqui. E, gente, estou à disposição. Vocês podem me acessar no meu Insta, que é João Luiz Cortez, Luiz e Cortez com Z, tá? Ou então irem a algum dos nossos programas. Nós temos programas com 1 dia, nós temos programas com 4 dias, nós temos programas com 9 dias, nos Practitioner, Master Practitioner, Formação Awakener, enfim, vai ser uma alegria muito grande estar com vocês na nossa reserva ecológica, no meio do mato, trabalhando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como pessoas, a nossa transformação. Eu vou depois ver aqui, tem mais comentários, tá? Eu respondo aqui através do chat ou de alguma forma eu chego a vocês. Então, se alguém quiser colocar mais algum comentário, alguma pergunta, coloca aqui que eu vou ler e respondo, tá bom? Namastê, até a próxima. Uma delícia ter estado aqui com vocês. Vamos encerrar aqui.